Vamos lá, Fábio. Agora a gente vai para a nossa primeira entrevista. E o Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista e vamos conversar com o Rodrigo Tritapedi, que ele é diretor de atendimento e orientação do Procon de São Paulo. Ele fala sobre o posto do Procon de São Paulo, que é inaugurado em delegacias de polícia. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Bom dia a todos. Rodrigo, apesar da prestação de serviços por meio da internet estar cada vez mais acessível no cotidiano do cidadão, ainda existe um público a quem se faz necessário o atendimento presencial, não é mesmo? Explica isso para a gente, por gentileza. Sim, nós temos que analisar três aspectos. O primeiro são as pessoas que não têm acesso à internet. O segundo grupo são as pessoas que não têm domínio do ambiente da internet. E o terceiro grupo é aquelas pessoas que têm uma dificuldade de navegar por um aplicativo, por exemplo. Então não basta falar que a pessoa não tem o acesso, não consegue usar. Existem vários momentos que ela tem uma dificuldade e que ela não se familiariza, não tem acesso e não consegue usar os meios digitais, por mais difundidos e acessíveis que são, né? Então, redes sociais, e-mail, site, seja lá o que for, ainda tem um grupo remanescente que tem essa dificuldade. Bem como as pessoas que querem ser atendidas, né? As pessoas que querem olhar no olho e o consumidor se sente acolhido e realmente atendido quando ele fala com alguém, né? Quando ele entrega um papel, quando ele recebe um papel. Então, você tem essas diversas necessidades e diferenças, né? Bom dia, Rodrigo. Quem está falando é Lilian. Obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do jornal e tirar várias dúvidas para o nosso telespectador. Rodrigo, a gente sabe que essa gestão, né, com o nosso presidente executivo aí do Procon, Fernando Capeza, ele vestiu a bandeira desde o começo falando em eficiência. E nós não temos dúvidas que no decorrer da sua gestão tem acontecido muitas coisas boas, né, para o consumidor. E a gente sabe que desse parâmetro consumidor, a gente tem vários tipos, né, de consumidor e uns deles são considerados hipervulneráveis. Você poderia estar falando para a gente qual é a característica desse tipo de consumidor? Claro, o princípio básico do direito do consumidor, na verdade são direitos básicos do consumidor, está expresso na lei, é o princípio da vulnerabilidade. O consumidor ele é vulnerável. O que significa isso? Você não pode dizer que um consumidor ele tem as mesmas condições técnicas, financeiras, culturais do que um banco, por exemplo. Existe uma situação de desvantagem, né? Então existe a necessidade de um tratamento desigual no sentido de levar o consumidor a uma igualdade. O que eu quero dizer com isso? O Procon, o direito do consumidor, ele supre do consumidor aquela deficiência que ele tem. E aí nós estamos em igualdade. Então, por exemplo, o consumidor recorre ao Procon para que o Procon consiga, ele sim, com capacidade técnica, com capacidade jurídica, financeira, de brigar com um banco, por exemplo. E aí defender os direitos desse consumidor, que sozinho ele não conseguiria. A legislação é criada nesse sentido e os órgãos de atuação, como o Procon, tem esse princípio como seu fundamental. É receber o consumidor e ali depurar a necessidade dele e buscar a garantia e o direito que está expresso na lei, no caso, o Código de Defesa do Consumidor. Ele é vulnerável, o hipervulnerável é aquele que ainda tem uma situação, por exemplo, os superendividados. Ele já tem toda uma deficiência, uma carência, e ela é agravada pela sua condição financeira de superdevedor. Então, a gente tem um olhar, tem um grupo aqui especial de atuação para o hipervulnerável. Então, é o consumidor que, por si só, já é vulnerável e um grupo que é mais ainda, que um exemplo são os superendividados. Rodrigo,
Eu quero voltar um pouquinho naquela coisa do perfil dessas pessoas que têm algum tipo de dificuldade para proceder, né, o atendimento, ter o seu atendimento feito pela internet. Você até exemplificou que você falou que existem as pessoas que não têm acesso à internet, existem as pessoas que não têm o domínio para mexer ali com as ferramentas ligadas à internet, existem as pessoas que não usam um aplicativo, por exemplo, no celular. E a minha pergunta é o seguinte: durante a pandemia, como essas pessoas se viraram? Existe uma demanda reprimida? Muita gente realmente não procurou vocês, mesmo precisando, e agora todo mundo está indo ao mesmo tempo procurar os serviços necessários? Ótima pergunta. O PROCON, nós tínhamos uma média de 30 mil atendimentos por mês. Nós passamos a quase 90 mil. Então, pessoas que já estavam no ambiente virtual, que acabaram encontrando o PROCON, e aquelas que tinham uma necessidade, de alguma maneira, elas conseguiram o auxílio de algum familiar, de alguém que pudesse ajudá-las. Ainda assim, um grupo realmente ficou sem um atendimento. Mas esse sem o atendimento, por exemplo, o posto do 8º DP aqui na capital, ele está aberto, pronto para atender a população. E o que a gente percebe é que não são todas as pessoas que estão seguras ainda de sair na rua e de entrar no ambiente público, por exemplo. Então, essa demanda, essa sua pergunta de existir uma demanda reprimida, o nosso posto está aberto para atendimento e a procura não foi nada fora do comum, e digo para você, até um pouco abaixo. Nós vamos começar uma campanha muito forte aí para que as pessoas que necessitam desse atendimento nos procurem lá no 8º DP. Então, represamento não houve, né? O posto está aberto, estamos à disposição. Eu entendo que muito das reclamações, que são os serviços essenciais, né, que é onde se concentra a maior reclamação, e o que são eles? Água, luz, gás e internet, são serviços essenciais. Esses serviços eles foram muito demandados nas próprias empresas, né, e as pessoas que tiveram dificuldades, nós vimos, por exemplo, a fila nas lojas da companhia de energia, né? Então as pessoas buscaram muito o fornecedor nesse momento, buscaram muito o atendimento e os canais do fornecedor. Então, apesar da restrição que nós tivemos, o PROCON, em atender, eu entendi que o consumidor ele não ficou desamparado, né? E gradativamente nós preservamos demais aqui o nosso servidor também. O PROCON e o código, ele olha para o consumidor, mas aí o PROCON ele tem que cuidar do seu servidor também. Então, nós temos que olhar para o nosso grupo, identificar as necessidades e as condições de trabalho para eles. É o que nós estamos nos adaptando para o mais rápido possível, estar com todas as nossas frentes, que serão ampliadas, inclusive, para o atendimento presencial. O Rodrigo, me fala uma coisa, você mesmo acabou de falar para a gente que de 30 mil foi para 90 mil atendimentos. Esses atendimentos é só aqui na capital paulista ou no estado de São Paulo inteiro? Porque a gente sabe que no interior, principalmente, a tecnologia, levar a tecnologia, são pessoas mais idosas, é muito mais difícil, né? Qual a estatística de você tem, não sei se você chega a ter já essa estatística, que no interior se tem procurado também a tecnologia e tem evoluído bastante? Claro, nós somos divididos em capital e o resto do estado, o resto no sentido de geograficamente, né? Então, esses números que eu te falei são os números que a gente recebeu pelo nosso atendimento da internet. Atendimento da internet, uma pessoa lá de Araçatuba, ela faz um registro, assim como uma pessoa aqui do Tatuapé, a capital, também faz. Então, pela internet, recebemos do estado todo. Os municípios, nós somos em 350 PROCONs conveniados municipais aqui à Fundação, que prestam o seu atendimento à população no município, claro. Esses postos, eles fizeram os seus atendimentos conforme a sua capacidade, porém, nós recebemos o aumento de demanda, também trouxe o interior para cá. Hoje, esses números, respondendo à sua pergunta, de 30 para 90, eu digo para você que 60%, 65% é capital. O aumento da demanda do interior, houve o aumento da demanda do interior, mas que está dentro desse número de 90 mil, considerando, vamos colocar aí de 35% a 40% talvez, que venha do interior.
Você falou da gestão do Dr. Capese e da eficiência. Nós estamos construindo um novo sistema, exaustivamente aqui, reuniões diárias, para um sistema que possa, sim, funcionar para todo o Estado, interligado com todos os PROCONs municipais, interligado com todas as diretorias aqui do PROCON. Então, nós temos uma previsão de que um atendimento no PROCON que demorava até 120 dias, ele seja resolvido em 30, né? E nós precisamos trazer essa massa do interior para participar disso. E nessa massa está, como muito bem você colocou, as pessoas que talvez tenham mais dificuldade do acesso, uma população mais carente no sentido tecnológico, que nós vamos usar todos os meios que forem necessários para fazer essa verdadeira inclusão, né? Ainda que seja o uso da ferramenta digital, mas num posto presencial, você poder receber a pessoa e esse recebimento você permitir que seja um atendimento digital, né? Estamos construindo muito e trabalhando demais nesse assunto, né? Nesse tema. Uma curiosidade, Rodrigo, claro. Nessa época de pandemia, muita gente trabalhou de casa, o chamado home office, né? E muita gente acabou reclamando das empresas ligadas à telefonia, à tecnologia, sempre dizendo que o sinal caía muito. Foi acho que uma reclamação generalizada, até porque muito mais pessoas precisaram utilizar esse tipo de serviço. Essas reclamações contra essas empresas aumentaram substancialmente aí junto ao PROCON ou nem por isso? Olha, o histórico de reclamação no PROCON é de telefonia, né? Então, você tem uma demanda constante, alta, das empresas liderando o ranking de reclamações. Claro, na pandemia houve aí, eu digo para você que um fluxo do que a gente já recebia, com um aumento, talvez, ali, não vou te precisar agora em número, não quero chutar e errar, porém, a demanda que realmente teve uma grande explosão, que talvez foi maior do que qualquer aumento da telefonia, foi o comércio eletrônico, né? Então, tivemos um aumento da telefonia? Sim. Em números expressivos? Digo para você que não. Teve um aumento talvez de 10%, 15%, e aí quem está me assistindo vai falar assim, não, porque não foi na sua casa, né? Mas a gente sabe que qualquer reclamação é muito ruim. Mas, voltando ao raciocínio, o aumento houve, modesto, mas ainda significativo, mas o comércio eletrônico foi algo fora do comum, né? As vendas pela internet superaram todas as telefonias. Então, hoje, o ranking de reclamações do PROCON é compras pela internet, seguido pela nossa companhia de energia aqui da capital, claro, por todo o episódio que aconteceu aí, e a telefonia hoje, talvez no 3º ou 4º lugar. Respondendo só para a gente ficar bem claro, houve um aumento, não expressivo, mas um aumento, comparado ao que foi o registro de reclamações de compras pela internet. Rodrigo, eu queria muito que você falasse um pouco mais sobre o projeto piloto, a parceria com a Segurança Pública do Estado de São Paulo, que amplia, né, o atendimento pessoal ao consumidor junto com o PROCON. Você poderia falar sobre isso? Olha que interessante, né? Nós temos 3 postos do Poupa Tempo aqui na capital: Santo Amaro, Sé e Itaquera. Zona Sul, Zona Leste e região central. Quando nós falamos a pessoa, o consumidor busca o atendimento presencial, nós falamos para ele, olha, vá ao posto de Santo Amaro, por exemplo, na Zona Sul. Essa semana nós visitamos, e nós estamos com a Secretaria de Segurança buscando criar postos de atendimento em delegacias de polícia. E essa semana nós visitamos 2 DPs, um no Capão Redondo e outro na represa do Guarapiranga, depois da represa. Se nós dissermos que uma pessoa do Guarapiranga ela é atendida por Santo Amaro, nós estamos geograficamente muito errados. Então, a ideia qual é? Usar os DPs que estão, inclusive, bem distante dos nossos poupa-tempos ou do centro da cidade e atender aquela população que está bem longe aqui de nós. Com isso, você ampliar e garantir o atendimento a uma população que, com certeza, está naquele grupo que a gente falou,
de idosos, de pessoas que não têm acesso à internet, que têm dificuldade do uso da internet ou das suas ferramentas. Visitar o DP, eu não gostaria de errar, mas se eu não me engano é o 101, que é no Guarapiranga, ele é muito longe de Santo Amaro. Ele é muito longe da zona central, na Praça da Sé, né? Então, chegando aos distritos, nós vamos chegar em pontos, por exemplo, no Capão Redondo, onde o 47 DP, ele é responsável pelo atendimento de 1 milhão de pessoas. Com isso, nós vamos conseguir chegar mais perto da população e mais longe de onde nós estamos. A previsão, junto com a Secretaria, é que nós possamos chegar pelo menos em 10 delegacias de polícia. Nesse perfil, nós estivemos no dia de ontem, terça-feira, em São Miguel, em Itaquera. Por mais que nós temos um posto do Poupa Tempo em Itaquera, Itaquera é muito grande, né? Então, um posto se justifica dentro de uma delegacia para absorver uma população, né, ainda que geograficamente na região de Itaquera, mas que vai absorver todo o seu entorno. Com isso, mais pessoas atendidas e o PROCON presente nessas regiões que têm uma necessidade muito grande. E por que dentro da delegacia? Por exemplo, um dos projetos é que num dos distritos da Zona Sul, o nosso posto funcione dentro da delegacia do idoso. Olha que coisa maravilhosa vai poder ser feita. O idoso vai buscar o atendimento do PROCON. Se foi um golpe ou uma fraude, eu já estarei do lado do oficial de polícia que poderá registrar uma ocorrência. E ao contrário, se o consumidor idoso é atendido pela polícia, e ali não é uma questão criminal, por exemplo, ele pode buscar o PROCON, que vai estar sentado na mesa do lado, e registrar uma reclamação. Então, com isso, nós vamos atender o público que a gente mais busca aqui, que a gente tem mais o olhar para ele, que é o idoso, como a Lilian colocou, o hipovulnerável, hipervulnerável e o vulnerável. Mais do que dentro desses distritos, não há outro lugar, talvez, que se justifique a presença do PROCON em união com a polícia. E nas outras delegacias, onde não necessariamente estaremos na delegacia do idoso, por exemplo, né, que é um caso específico, nós estaremos dentro do lugar onde a pessoa recorre quando precisa de um socorro, não é? E nós vimos que com esse aumento das relações de consumo pela internet, aumentaram os golpes, aumentaram as fraudes, aumentaram os crimes eletrônicos ali. Que crime é caso de polícia. O PROCON do lado da polícia, o crime vai ser atendido mais rápido. E se não for uma questão essencialmente criminal, for uma reclamação de consumo, nós estaremos do lado da polícia. É um convênio, uma união que vai trazer muito benefício, mas muito benefício para a população. Rodrigo, sem dúvida é um grande projeto e uma grande expectativa, né? E vocês têm a intenção, o PROCON tem a intenção, dando esse projeto certo, tendo ênfase nisso, levar para o interior isso também, porque você levando para o interior, a maioria dos municípios todos tem uma delegacia de polícia, né? Vocês têm a intenção de levar isso e ampliar os municípios que têm mais acesso fácil ao PROCON? Ótimo, Lilian, pergunta maravilhosa. Com certeza. O que funcionar na capital, né? Nós temos aqui uma região como a Zona Sul, que talvez ela seja maior do que muito município, né? Se funcionar aqui na capital, e vai funcionar, ele vai ser repetido esse modelo para o interior. Essa é a previsão, esse é o projeto. Vamos usar a capital, porque está mais próximo de nós, a Secretaria de Segurança também mais perto de nós. Isso funcionando, isso adequado da maneira que precisa, com certeza o interior será atendido. O Vale do Paraíba, o litoral, o nosso interior, as nossas regiões mais distantes, não importando aí o tamanho da cidade, né? Mas a capacidade que você tem de reunir consumidores no mesmo lugar. E a sua pergunta foi sensacional e faltou eu dizer isso, né? E com certeza o interior é o próximo passo. E o próximo passo que eu digo é algo implantado que já foi agora no 8º DP, vem a segunda fase, que são a ampliação da capital, e acredito que no primeiro semestre do ano que vem, com certeza estaremos no interior de São Paulo.
Rodrigo, para a gente encerrar aqui essa nossa entrevista bastante interessante, bastante esclarecedora, eu peço que, por gentileza, você deixe o endereço desse primeiro posto aí na delegacia, até para que o nosso espectador, de repente, se for perto da casa dele, já tenha mais um local do PROCON para procurar. Claro, nós estamos no 8º DP. O 8º DP, ele está entre a Moca e o... Perdão, Moca e o Pari, né? Então, nós estamos naquela região. Tá. E é um edifício, uma delegacia já com uma estrutura bem adequada, é um DP que tem acessibilidade, é um projeto já diferente do Governo do Estado de Segurança Pública, já tem uma diferença na sua instalação. Ele ali naquela região. Nós estamos... para os próximos dias, e o melhor jeito de você localizar isso, pelo site do PROCON, nós vamos ter o agendamento digital. E ali a população, o consumidor vai poder fazer o seu atendimento. Bem como nós chegamos no DP agora, fazem poucos dias aí, nós tivemos um probleminha que já está sendo resolvido nos próximos dias também, que é o nosso telefone lá, a nossa linha. E ali nós vamos fazer uma ampla divulgação, vamos pedir ajuda até para vocês também, em podermos divulgar esse telefone e o endereço eletrônico do agendamento. Precisamos da ajuda de vocês para que seja fácil o consumidor localizar, né? Como que ele chega lá, o horário de atendimento, Rodrigo, como ele já prepara o agendamento. Rodrigo, claro. para finalizar, o site do PROCON, por gentileza. É PROCON SP, né? A melhor coisa, o doutor Capês fala muito isso, né? Vai no Google, PROCON SP. Nós estamos lá, o PROCON SP é a nossa fundação, lá todas as informações e todos os contatos que o consumidor possa precisar, e a imprensa, vocês também, por favor. Rodrigo Tritetápepe, diretor de atendimento e orientação do PROCON São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. É sempre um prazer, à disposição. Obrigado, bom dia. Bom dia. Muito obrigada, Rodrigo. Um bom dia.